Olá, queridas famílias! Meu nome é Patrícia, sou professora e estou percebendo a dificuldade dos pais com o dia a dia dos filhos, neste período de pandemia. Vou ajudá-los com as atividades escolares que vocês certamente já estão recebendo online. Vou dividir com vocês 3 dicas. Estou recebendo muitas perguntas sobre como lidar com esta situação. Como determinar para os filhos o tempo de estudar, quanto tempo e depois o que fazer quando termina as tarefas que a professora envia para casa? O que fazer? Vamos para a primeira dica. Qual é o melhor lugar? Separar um lugar para estudar, onde seja um lugar fixo para desenvolver os estudos. É importante criar um acordo sobre este horário. Se você tem mais de um filho, é importante que todos entrem neste acordo. Um exemplo é você montar uma rotina de estudos e deixar que cada um determine o seu melhor horário. Depois que cada um determinar o seu melhor horário, você entra nessa mediação com os filhos para resolver o que fazer. Então, em um dia, um filho vai ceder, no outro dia, o filho vai ceder. Isso já começa a treinar nos filhos a questão do social, da convivência, da empatia e dessa harmonia que vai ter que se criar nessa rotina de casa, dentro do lugar e do tempo para estudar. E aí a gente entra no tempo. Quanto tempo precisa para determinar um horário de estudo em casa? E aí eu vou exemplificar de acordo com a faixa etária. Se o seu filho está na educação infantil, é uma rotina diferente, ok? E aí você vai ter que ter uma estratégia para que essa criança que eu estou falando de 3, 4 anos possa estar interagindo com atividades como joguinhos, pintura, massinha, e aí eu indico para quem mora em apartamento uma varanda, mesmo que seja pequena. Eu sei que às vezes a massinha de modelar, ela estraga algumas coisas, é questão da pintura, da canetinha, do giz de cera, e aí é bom que você tenha um espaço reservado, longe de tapete, sofá, é uma dica. Com a questão do tempo de estudo para os estudantes do Fundamental 1, o que eu falo de Fundamental 1? São as séries iniciais. Eu estou falando aí de crianças do 1º ao 5º ano, onde eles já recebem da escola tarefas online, onde eles já recebem uma orientação sobre o que fazer. Eu indico 3 horinhas por dia, porque dentro da escola, nessas 4 horas e meia a 5 horas que ele tem dentro da escola para estudar, certamente neste horário do dia ele vai ter 2 tempos de português, 2 tempos de matemática, que seja história, geografia e ciências, e dentro desse tempo vai incluir uma aula de arte, uma aula de educação física, uma aula de informática, o que em casa eu vou orientar vocês de uma outra forma. Então, horário de estudo dirigido para as séries iniciais, 3 horas é um bom tempo, ok? Patrícia, tem um filho no Fundamental 2. Fundamental 2 compreende estudantes do 6º ao 9º ano. E agora, como é que eu faço essa rotina? Para os estudantes do Fundamental 2, eu ainda oriento as 3 horas divididas. O que ele pode fazer? Tem 3 horas pela manhã, 3 horas à tarde. Eu acho unificar 5 tempos de aula e determinar aí 5 horas do dia para estudar direto, em casa torna-se um pouco cansativo. É um ambiente diferente, onde interligar essa atenção ficar totalmente voltada para as atividades, é mais difícil. É importante respirar, levantar, ir ao banheiro, beber uma água, fazer um lanche, ver um pouquinho de TV, fazer um intervalo. Então, para os estudantes do Fundamental 2, eu oriento em um dia 3 horas, pausa, 3 horas. Ok? E aí vocês entrem num acordo com a família para ver como vocês vão dividir esse horário.
Ensino médio. Essa é uma questão em que muitos professores vêm conversando e muitos pais com muitas dúvidas com relação ao ensino médio. Por quê? Nós temos aí uma grande quantidade de conteúdo, uma grande quantidade de novidades, onde muitas das vezes os pais não conseguem ajudar. O que eu oriento são pesquisar videoaulas. Primeira orientação é a orientação da escola que seu filho estuda, tá? E aí tentar entrar em contato, enviar para a escola e-mails pedindo sugestões de qual aplicativo será melhor para que seu filho tenha exemplos, explicações, para que possa estar norteando e orientando esse saber nesse momento onde muitas novidades virão, onde tem muito conteúdo, muitos exercícios de formas diferenciadas, principalmente para quem está no terceiro ano do ensino médio. E aí eu oriento as 3 horas divididas em 3 momentos, tá? Ah, Patrícia, é pesado? Pode ser. Então você pode fazer 3 horas em 2 momentos e no último momento 2 horas. Mas é importante intensificar essa rotina de estudos, pelo menos no período de segunda a sexta, porque a demanda de conteúdos e de atividades realmente é muito grande. A terceira dica é, e depois? Essa é a grande questão e a dúvida das famílias com relação aos estudantes das séries iniciais. Nós temos aqueles mais lentos que demoram um pouquinho mais para fazer atividade, porém nós temos aqueles rapidinhos, né? Acabei, já fiz e aí a primeira procura é o quê? O celular. Então, vamos começar e nos próximos vídeos eu vou orientar vocês sobre essa questão do tempo do celular também. E aí, como a gente fazer uma estratégia para tirar um pouquinho do celular. Então, a terceira dica é a seguinte. Dentre as atividades escolares, sabemos que os filhos, para aprimorar conhecimento, evoluir, despertar criatividade, precisam ir além da escola, certo? Então, eu vou agora listar para vocês 6 atividades nesse nosso primeiro vídeo. Atividade 1. Etiquetar o quarto. Patrícia, de que forma eu posso fazer isso? Aqui nós colocamos uma sugestão, porém a gente sabe que hoje essa questão de comprar alguma coisa, de sair de casa para comprar, adquirir algum produto, está um pouco complicado. Então assim, procura usar o que você tem em casa. Durex, pedacinho de papel, escrever com a canetinha, com lapiseira, com a própria caneta, mas essa atividade é muito importante, principalmente para os estudantes das séries iniciais. Por quê? Ele treina a questão da escrita e da leitura de uma forma divertida, interagindo com cores, de uma forma colorida, onde os pais apenas vão mediar, vão orientar. E aí, digamos, escreveu armário, né? Esse R que fica escondidinho do armário. De repente ele esqueceu de colocar a letra R. E aí o responsável vai estar ali do lado para orientar a escrita correta. Por quê? É importante que seu filho confeccione as etiquetas, porém essa etiqueta precisa estar com uma escrita correta. Porque a gente quer que ele tenha a vivência dessa escrita diariamente, onde ele vai perceber sons e letras que vão estar ali o tempo todo em vivência com ele no dia a dia. E aí cada um pode etiquetar o seu quarto como quiser, e se a família disponibilizar de um espaço, que queira disponibilizar o filho essa atividade, não tem problema nenhum. Fiquem muito à vontade, tá? Ah, eu acho interessante, meu filho está começando esse processo de leitura e escrita, eu vou etiquetar a casa inteira. Ok, sabe? Então, assim, a dinâmica é de cada um. Eu sempre sugiro o quarto, porque o quarto é o lugar mais individual, geralmente, da criança. A segunda atividade é o livro de receitas. Essa atividade, eu dou a sugestão de você registrar e testar. Essa é a melhor parte,
para esses estudantes que estão em casa e junto com a família, né? Então, assim, esse livro de receita vai ter criança que vai falar assim, mãe, você, pai, ou qualquer responsável que esteja acompanhando a criança neste momento, você vai fazer eu escrever um livro de receita? Se o seu filho tem aptidão para escrita e gosta de escrever, ok. Mas tem alguns estudantes que não gostam de escrever. Então você pode criar uma pasta, né? Pode ser no notebook, no computador. Vamos criar aqui um livro de receitas. E esse estudante, essa criança vai ter que digitar. O mais importante nesse momento é o contato que ela vai estar tendo com a questão da escrita, da leitura. E aí vem a curiosidade, quando você falar para ela, nós vamos usar nessa receita meio quilo de carne, um exemplo. E aí, qual é essa noção de quantidade, né? Como é que a gente vai testar essa receita com essa quantidade? A questão do litro. Ah, nessa receita eu preciso de 1 litro de leite. Então, olha quantas coisas a gente aprende numa receita, além de se divertir e além de registrar todas as receitas. E que tal inovar? Usar criatividade. De repente a criança fala assim, ah, mas eu não gosto muito de chocolate, vamos fazer um recheio diferente para essa receita? Então, assim, é questão de inovar, testar e registrar essas receitas. É uma dica muito interessante e que cabe para qualquer idade. Por exemplo, a minha filha tem 16 anos e ela falou para mim, mãe, vamos aproveitar o tempo que nós estamos em casa, eu quero fazer brownie. Ok, vamos testar a receita de brownie. Então, assim, você vê que pode ser usada para os pequenos das séries iniciais, tanto para os maiores. Então, é uma atividade interessante que vai tirar um pouquinho do celular. Terceira atividade, lista de compras. Essa é formidável. Hoje, nós estamos fazendo compras mais online, ou pelo celular, ou pelo WhatsApp, por conta do momento em que nós estamos vivendo. Então, é um momento em que você vai, novamente, trabalhar a escrita, trabalhar a leitura e situar o seu filho com relação aos gastos, ao valor das mercadorias, mostrar a ele a questão do valor do dinheiro em relação ao produto. Vamos estar trabalhando novamente, conforme na receita, as questões de medida, peso, litro, quilo, entre outras medidas. Quantidade, quando você fala, essa quantidade é a quantidade suficiente para nós usarmos num determinado tempo. Então, você está trabalhando tempo, quantidade. Olha quantas coisas o seu filho está aprendendo, como eu falei anteriormente, além da escola. Então, essas são as dicas que eu tenho para vocês, para você aprimorar o conhecimento do seu filho, mesmo dentro de casa, quando a orientação escolar acabou. Vamos para a quarta atividade, colaborar com a rotina da casa. É um momento em que todos estão juntos, né? E uma das palavras muito usadas no momento dessa campanha de estar em casa é a questão de colaborar e de cuidar do outro. E quando a gente cuida do outro, é importante dividir com os filhos a questão do colaborar com a atividade da casa. Eu entendo que muitas famílias que possuíam uma ajudante tiveram que deixar que as suas ajudantes fiquem em casa também. Então, as famílias hoje estão tendo que cozinhar, lavar, passar, varrer, fazer tarefas que de repente não faziam parte da rotina dessa família. E eu acho muito importante inserir os filhos nesse contexto. Então comecem estimulando que ele arrume o próprio quarto, que ele faça a cama, que ele colabore, se a criança já for um pouquinho maior, né, não tem o risco de quebrar uma louça, de se machucar. Então estimule a lavar a louça. É muito interessante, olha essa imagem, eles não são tão grandes assim, mas se você está percebendo uma louça prática de lavar em pouquinha quantidade, é legal estimular.
fazer com que a criança faça parte realmente desse universo que todos estão vivendo dentro de casa. Brincar de karaokê. Essa é a quinta atividade de hoje. Então, essa sugestão é uma sugestão que chega a ser engraçada, que pode ser compartilhada em família. E sabe o que essa atividade faz com seu filho? Acelera processos de leitura. Então, é muito importante lançar desafio. Fala, olha, vamos conhecer letras de músicas e cada um vai desafiar a família na sua época. Então, um exemplo, os pais terão que cantar músicas que são da época dos filhos e os filhos terão que cantar música que são da época dos pais. Vai se tornar engraçado, divertido e você pode ter certeza que é uma super dica para que o seu filho acelere o processo de leitura na hora que ele precisa cantar, entonar a voz no ritmo e ao mesmo tempo ler o que o vídeo está passando. É uma atividade muito interessante em família. Próxima atividade, a nossa sexta atividade, é o Clube da Leitura Online. E aí vamos dar uma atenção especial a esse momento. Geralmente, as escolas possuem livros literários ou paradidáticos, que são lidos no período de trimestre ou bimestre. Esses livros hoje as professoras continuam orientando, contudo, levar os nossos estudantes para esse universo da leitura, principalmente quando eles estão afastados da escola, que estão em casa, eu sei que hoje é um desafio. Se pedir para ter uma informação que venha trazido de algum site, do celular, é mais fácil. Agora, a questão da leitura, a gente conhece que é um desafio. Então, vamos lá. De repente, os pais podem criar, através do WhatsApp mesmo, um grupo de estudantes. Esse grupo de estudantes, eles vão determinar um livro por semana. Esse livro que vai ser escolhido, que será escolhido pelo grupo, qual vai ser o primeiro livro? Deixa eles decidirem pelo interesse deles, mesmo que não seja um livro indicado pela escola, pode ser um outro livro. O mais importante é treinar essa leitura, fazer com que esse exercício seja diário. E aí, esses pais podem se reunir, combinar um horário onde todos os estudantes irão estar juntos num determinado horário, onde todos os estudantes estarão juntos num determinado horário para desenvolver o clube de leitura. E aí dá um nome interessante, coloca uma foto bonitinha no WhatsApp, para que eles fiquem realmente motivados. E como isso vai acontecer? Pode ser através de uma chamada de vídeo, pode ser através de áudio, pode ser através da melhor forma. E os pais podem ajudar com outras ferramentas online também para que esse clube de leitura aconteça. Nosso objetivo, enquanto educadora, é fazer com que cada criança, mesmo cada um dentro da sua casa, leia um pedacinho do livro, ok? E aí eles vão fazer uma leitura coletiva. Ao fim do livro, discutir o livro, colocar opiniões, quem gostou, quem não gostou e traçar as próximas etapas. Qual o próximo livro do nosso clube da leitura? Vocês podem perceber que quando você der a ideia, eles podem ficar um pouco desestimulados. Mas assim que começar esse encontro online com os amigos, você vai ver que a atividade ela se torna muito interessante, alegre e todo mundo gosta de participar. Educação escolar em casa. Esse é o objetivo dos nossos vídeos. Neste vídeo, contribuir com algumas dicas que podem ajudar a passar o tempo de forma educativa e feliz. Se você gostou e quer acompanhar as minhas dicas, se inscreva no canal, curte e compartilha. Desta forma, podemos ajudar outras famílias. Acompanhe nosso Instagram, Filhos com Z. Importante lembrar que tudo é aprendizado.
Vamos movimentar o pensamento dos filhos. Estou com vocês nessa missão. Educação escolar em casa. Até o próximo vídeo.